Nós vamos a um tempo da palavra do Senhor e eu quero que você esteja atento, amém? Está atento aí comigo? Eu quero conversar com você aqui nessa noite sobre ideias importantes, coisas que são concernentes à nossa vida com Deus. Irmãos, vem chegando o tempo, tempos que o Senhor Jesus está voltando, amém? Está ali logo na esquina, meu irmão, está chegando. Os dias são maus, as profecias estão se cumprindo. A volta de Jesus é breve e há que se ter uma igreja que esteja preparada para tudo, para que essa volta seja marcada por uma igreja madura. Amém? Eu quero falar com você hoje, baseado no texto de Filipenses. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 15. Verso 15 a 19. Diz assim o texto bíblico: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E eles se gloriam no que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Esse texto de Paulo é um texto para nós interessante, porque mostra aqui um ensino. A carta de Paulo a Filipenses é chamada a carta da alegria. Paulo fala muitas vezes: alegrem-se comigo, alegrem-se comigo. Agora, diferente do que nós possamos imaginar, ele não está falando de alegria num resort 5 estrelas, ao incluso, tomando água de coco debaixo de um sombreiro de praia delicioso. Ele não está falando sobre a alegria desse lugar, ele está falando de alegria preso. E eu devo lembrar a você que a prisão de antigamente não era como as prisões de hoje. Ele não tinha um colchão para estar, não tinha alimentação na hora. Paulo estava preso, maltratado, judiado, e ainda assim escrevendo sobre alegria. Muitos de nós estaríamos amaldiçoando. Aliás, a gente amaldiçoa por muito pouco. Por muito menos que isso. Basta você não ter um dinheiro, basta você ter um diagnóstico que você não gostaria, basta muito menos o seu carro quebrar, alguma coisa não dá certo, você já começa a amaldiçoar. Paulo vai nos ensinar na carta a Filipenses que existe um caminho, o caminho da gratidão, da maturidade. A maturidade em Cristo, meu irmão, ela é marcada por uma mente renovada. Nós possamos buscar isso, exemplos vivos que somos nós, a cruz no centro e uma esperança que não tem fim. A imaturidade, por outro lado, é marcada por desejos desordenados dentro de nós, uma glória invertida e uma visão limitada apenas a esse mundo. Paulo então vai mostrar isso nesta carta, e eu estou falando sobre maturidade porque o verso 15 começa dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade. Os maduros seguem o exemplo, os inimigos da cruz seguem os seus próprios apetites. Os maduros vivem como cidadãos do céu, ainda que não estejam lá. Os imaturos vivem como inimigos da cruz, presos ao chão e a essa terra. Pergunta:
de Paulo para nós hoje é: qual é a lógica que tem moldado a sua vida? Aliás, esse é o título desta pregação: lógica da cruz ou a lógica do ventre? Porque nós temos vivido pautados por uma lógica, algo que nos guia, algo que nos orienta. E eu preciso fazer você refletir nessa noite. Refletir, no mínimo refletir. Eu, aliás, convido você a isso. Você que nos assiste nesse momento, mesmo que essa mensagem gravada chegue a você num outro momento, você precisa refletir nesse momento. Então, eu quero expor o texto a vocês e nesse momento entender o que Deus tem para falar conosco, amém? Verso 15 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está então, nesse primeiro momento, desmontando qualquer espécie de esperança que possa ter na vida, na carne, na nossa carne. Aliás, a vida cristã não é só um cumprimento de uma lista de deveres, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança que vem de dentro para fora. É aprender a lidar com o passado, aprender a lidar com o futuro e viver o presente. Paulo está associando essas coisas à maturidade. Aliás, nos versos anteriores, verso 12, é aquele famoso verso que fala assim, verso 13, perdão: irmãos, não penso que eu tenha alcançado o quê? Essa maturidade. Paulo está falando: eu não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial em Cristo Jesus. Aí o 15 começa: todos nós que alcançamos a maturidade. Alguém vai pensar assim: esse Paulo está louco, esquizofrênico, porque no versículo anterior ele fala: eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. E no verso 15 ele diz: todos nós alcançamos a maturidade. Sim, Paulo não está louco, porque na verdade a maturidade que ele diz alcançar aqui não é a perfeição, mas é uma postura de coração. Gente madura é gente que já entendeu que Cristo é o maior lucro. Gente madura entende que o passado não pode mais te governar. Gente madura entende que a vida é corrigida por meio das direções, e o alvo a se chegar é Cristo. Então a maturidade não está em não errar, está em não perder o foco. Quando Paulo diz que mesmo não tendo alcançado uma coisa, ele prossegue, isso faz dele o homem maduro. O que eu e você temos que ter é entender que a nossa maturidade não está naquilo que nós conquistamos apenas. A nossa maturidade está na visão que nós temos de vida espiritual e que vai determinar a nossa passada com Cristo, que vai garantir que você veja Cristo como Paulo vê, como o maior ganho. Paulo diz nesse versículo, nesse mesmo capítulo: considero todas as coisas como perca. No verso 8 do capítulo 3, ele diz que eu considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Isso é maturidade. Maturidade não está no fato de não termos problemas, erros. Paulo vê o passado como perda, mas ele vê isso em comparação a Cristo Jesus. A vida não é um tiro curto, uma corrida de 100 metros. A vida é uma jornada espiritual. E maturidade é quem entende a caminhada e não desiste. Paulo admite aqui no verso 12 que ele não é perfeito. Ele diz: eu não julgo ter alcançado
Mas mesmo assim, ele se inclui entre os maduros, ou seja, a maturidade não está em nunca errar, a maturidade não está em não sentir fraqueza, a maturidade não está em ter um coração, às vezes, que está com medo, a maturidade não está nas nossas limitações, a maturidade está em entender que Cristo é o nosso alvo e nós seguimos adiante. Ainda que nos custe tudo, nós seguimos adiante, amém? Nós seguimos adiante. Tem pessoas muitas vezes que se paralisam, tem pessoas paralisadas nessa vida, porque dizem: eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo. Irmãos, como eu vejo pessoas paralisadas. Esta sociedade é a sociedade da paralisia. Porque nós temos grandes homens e mulheres com um grande potencial. Se alguém um dia falava assim: nossa, você tem tanto potencial, eu pessoalmente considero isso um cuidado, potencial. Porque tem tantas pessoas com tanto potencial que estão paradas. Nós vivemos a sociedade da paralisia. As pessoas estão paralisadas pelo medo que as consomem. As pessoas estão paralisadas pelos traumas que viveram no passado e impedem de prosseguir. As pessoas estão paralisadas pelo medo do futuro, do que vai acontecer. As pessoas estão paralisadas pela dor de uma separação, de uma frustração. As pessoas estão paralisadas pela decepção financeira, por não alcançar o objetivo que queriam. As pessoas estão paralisadas. E eu vou dizer a você, é muito fácil disso acontecer conosco, porque muitas vezes nós estamos aqui parados, esperando acontecer. Tantas coisas Deus já entregou nas nossas mãos, que muitas vezes estão paradas. Como isso é um fato dentro da nossa sociedade cristã. Deixa eu dizer para você, meu irmão, quando você não desenvolve o seu dom, você não apenas faz mal para você, mas você está negligenciando, impedindo muitas vezes pessoas que seriam tocadas com o dom que Deus te deu. Não só você não está desenvolvendo, mas pessoas não estão recebendo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Eu não sei se você pensa o tamanho da responsabilidade que é isso. Deus entregou a você, você tem que desenvolver. É lógico que há tempo para todas as coisas. Há tempo nas nossas vidas que eu faço mais uma coisa, há tempos que eu mudo. Eu mesmo. Eu não toco bateria mais, eu toco bateria hoje, eu toco bateria quando eu tenho que tocar, quando às vezes não tem, mas meu tempo de baterista já foi. Eu lembro quando a gente era menino, a gente ficava ensaiando, eu ficava com os pauzinhos, fazendo rudimentos, e o Diógenes, a gente ia para a igreja e ficava tocando, ele baixo e eu bateria, e a gente ficava tocando às vezes 2 horas sem parar, terminava suado, era o tempo, eu gostava, era uma coisa. Hoje a minha vida já mudou, eu não vou entender ou não entender a mudança de estação. As nossas vidas passam por estações. O que você não pode é estar vivendo o verão com roupa de inverno, amém, irmão? Hoje eu vim com camisa fechada por causa da ordenação do Jeff, passou um calor nesse mundo, rapaz, quando você está usando roupa errada. Por quê? Porque quando nós estamos usando as roupas erradas, nós sentimos os efeitos disso. Você precisa entender o tempo que está vivendo e saber que o Senhor entregou coisas nas suas mãos e nós não podemos deixar paradas. Isso é maturidade, irmão. Isso é maturidade. Paulo ensina que o importante é a direção, não é a ilusão da perfeição. O importante é não parar.
Nós somos daqueles que não desistem. Você pode estar cansado, eu estou cansado muitas vezes, mas a gente continua. Você pode estar ferido, mas a gente continua. Você pode ter caído, mas a gente se levanta e continua em direção a Cristo, porque maturidade não é nunca cair, mas é sempre saber para onde se deve levantar. Para onde nós devemos levantar e caminhar. Isso é a maturidade que o Senhor nos deu. E quando Paulo diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Paulo está incluindo a igreja. Ei, nós já alcançamos a maturidade, então devemos ver as coisas dessa forma. Porque a continuação do versículo é para mim uma das coisas mais interessantes desse capítulo. Essa fala, que ele fala assim, ó, verso 15, no final, né? Vamos do começo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em alguns aspectos vocês pensam de modo diferente, isso Deus esclarecerá. Olha agora o 16. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, esse texto é espetacular. Porque esse versículo 16, ele fala assim, ó, vivamos de acordo com o que já alcançamos. O texto está falando, pare de usar a falta de novas revelações como desculpa para não obedecer às antigas. Deus já deu a luz para nós sobre tantas coisas, perdão, pureza, humildade, generosidade, serviço, oração, comunhão. Deus já nos entregou tantas coisas. Maturidade não é querer coisas novas todos os dias, mas é conseguir praticar aquilo que nós já andamos e entendemos. Quando ele diz, seja como for, andemos de modo a compreender ou viver de acordo com o que nós já alcançamos. Eu não sei se você percebe a grandiosidade do que significa esse texto. Significa, meu irmão, que você que já tem conhecimento da palavra, não pode viver em desacordo daquilo com o que você já alcançou de entendimento. Você já soube sobre pureza, então deve viver debaixo da pureza. Já soube sobre a presença do Espírito, dos dons, da manifestação do poder de Deus. Você precisa viver de acordo com aquilo que você já foi revelado. Porque a dinâmica atual é pessoas que sabem tanto de tantos assuntos, de tantas coisas, mas elas não conseguem viver de acordo com o que elas mesmas sabem. Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Muitos cristãos pedem algo novo, mas eles não conseguem obedecer aquilo que já ouviram 1000 vezes. A maturidade não está em ter mais conteúdo, mas em ter mais coerência. Eu sei que já preciso perdoar. Então, maturidade é dar passos reais nessa direção. Eu sei que eu já preciso buscar a santidade. Então, maturidade é dar passos reais, começar a se afastar daquilo que te afasta de Deus. Eu sei que devo servir ao Senhor e aos meus irmãos. Então, maturidade é sair da plateia e entrar em campo e começar a trabalhar. Viver de acordo com o que já foi revelado a nós. Um dia nós seremos cobrados por isso, irmãos. E esta palavra não tem a intenção de dar peso ao seu coração, não quero isso. Mas eu preciso, no mínimo, te alertar que aqueles que Deus deu revelação, conhecimento,
presença, poder do Espírito, e muitos de nós estamos com tantas coisas na mão, deixando. Viva de acordo com o que vocês já alcançaram. Esse texto precisa ser como um despertador na tua cabeça. 6 horas da manhã. Viva de acordo com o que você já alcançou. Meu irmão, o que você já alcançou em Deus é maturidade, é tempo no Senhor, é experiência com o Espírito, é revelação da sua palavra. Então, pois bem, viva de acordo com o que você já alcançou. Porque nesse tempo, há muitos que têm negado aquilo que já alcançaram e têm deixado as práticas que o Senhor espera. Por isso, irmão, recalibre então nessa noite aqui, em nome de Jesus, a sua ideia de maturidade. Sim, pense, para de comparar a maturidade com a ideia de perfeição, porque maturidade não é perfeição, maturidade é seguir a Cristo, debaixo da luz e do entendimento que eu já adquiri pela presença do Espírito. Maturidade é não deixar com que as situações da minha vida, as dificuldades e os problemas me paralisem, de maneira que os dons que eu tenho nas mãos fiquem enterrados, porque assim nós vamos perder nós e aqueles que estão a nosso lado. Façam hoje uma avaliação e pense se você não tem sido uma dessas pessoas. Deus não está buscando cristãos perfeitos, Deus não está buscando, mas Ele está precisando e querendo pessoas que estejam em processo, com a mente rendida, com o coração aceito, aberto e caminhando na direção correta. E maturidade é permitir que Deus toque, esclareça a você o que você não entende e que dê a você entendimento da jornada, para que você ande debaixo da luz que você já alcançou. Amém, meus irmãos? Porque muitos de nós precisamos andar debaixo da luz que nós já alcançamos, e o entendimento e a revelação que o Senhor já nos deu. É o que eu e você precisamos. Mas ele continua, o verso 17, depois de falar de viver sobre o que já alcançamos, ele diz: irmãos, sigam unidos, o que, irmão? Meu exemplo. Quero falar para você sobre a pedagogia do exemplo que Paulo está usando aqui, depois de falar então da maturidade como uma mentalidade. Paulo está mostrando agora que a maturidade, além da caminhada, é também um processo de observação. A maturidade é isso. Ele entende aqui que o evangelho não é aprendido apenas de teoria, com instruções, mas ele é aprendido por meio do exemplo, da prática. Ele é profundamente prático. E ele diz: olhem para mim. Hoje a moda é dizer assim: ó, gente, não olhem para mim não, olhem para Jesus. Os pastores, eles dizem assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Não, irmãos, nós temos que ser referência. Você não pode falar para o seu filho assim: ó, não olha para o pai não, olha para o pastor. Ó, não olha para o pai não, olha para a sua professora. Não, irmãos, nós somos a referência daqueles que estão ao nosso redor. Você precisa dizer: filho, olha para o seu pai. Olha para o seu pai e veja o meu proceder. Na nossa casa, todas as vezes que eu precisei repreender os meus filhos, a repreensão sempre partia desse pressuposto: você vê seu pai fazendo isso? Você vê seu pai fazendo isso? Você vê sua mãe fazendo isso? Aqueles que podem repreender os filhos dessa maneira. Agora, muitos de nós que não podemos fazer isso, porque na verdade nós andamos por uma vida cega e não damos exemplo. Dizemos às pessoas o que elas têm que fazer, mas não fazemos aquilo que nós dizemos que as pessoas têm que fazer. Não é uma imitação cega, não é idolatrar líderes, mas é aprender
com aqueles que estão caminhando e andando segundo Cristo. A pedagogia do exemplo. Nesta sociedade faltam exemplos a serem seguidos. Porque nesses dias, os homens do Senhor têm tido a mente muitas vezes cauterizadas, enveredando o seu coração por meios escusos, dinheiro, poder, domínio, controle. Há tantos homens e mulheres que estão nessa vida com Cristo para obter ganhos próprios, estabelecer com Deus um comércio, e a estes homens não é possível dizer: sigam o meu exemplo. Irmãos, nós temos pago um preço. Aqueles que estão próximos a nós sabem disso. Longe de ser perfeito, mas nós estamos caminhando, negando dia a dia o nosso coração que às vezes quer gritar aqui dentro, negando a nossa alma para dizer assim: ei, podem olhar para mim, podem olhar como eu trato a minha esposa, podem olhar como eu trato os meus filhos, podem olhar, porque nesse lugar, neste mundo, a mim cabe a tarefa de ser um exemplo daqueles que anunciam a palavra e para aqueles que estão seguindo. Amém, irmãos? A pedagogia do exemplo. Que importante sabermos disso, porque o evangelho não é aprendido por meio de instruções apenas, mas ele é passado por meio de vidas, atitudes, falam muito mais alto do que todas as palavras que você possa dizer. Aprenda isso. No seu trabalho, as suas atitudes gritam, e elas falam tão alto que muitas vezes ninguém consegue ouvir aquilo que você está dizendo. As suas atitudes, elas gritam muito mais do que a sua fala. Entenda isso. Paulo está dizendo: siga os meus ensinamentos, mas ele diz também: siga o meu exemplo. Texto célebre diz, 1 Coríntios 11:1, diz: tornem-se meus imitadores, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Maturidade, então, meu irmão, é entender que nós apenas não crescemos ouvindo sermões, nós crescemos caminhando perto daqueles que estão caminhando em direção. Cada igreja, cada pessoa precisa sim de referência, gente que ama, gente que serve, gente que perdoa. Muitos se frustram, porque na tentativa de caminhar sozinho, percebem que estão isolados. O evangelho se aprende com a boca, mas se confirma com vida. E vida, meu irmão, precisa ser vivida juntos. Amém? Deus forma discípulos através dos modelos vivos. A palavra aqui, observem, fala de maneira intencional. Paulo está dizendo: ei, observem. Lembrem-se, olhem para mim, isso é importante demais. Então eu preciso perguntar a você: quem são os modelos que você está observando? Quais são as vozes que moldam a sua prática? Porque o tempo atual que vivemos é assim. A gente permite que as vozes que estão longe moldem a nossa prática, porque nós não conhecemos. Você já viu aquela frase assim: eu não quero conhecer os meus heróis? Nunca conheça os seus heróis. Sabe, meu irmão, as vozes de longe podem te ajudar, mas aquelas vozes que estão próximas a você precisam ser as vozes que moldam o seu coração. Esposa, você pode dar atenção para aquilo que o seu marido fala. Marido, você pode dar atenção para aquilo que a sua esposa fala. Filhos, escutem o que os seus pais têm a dizer. Pais, escutem o que seus filhos têm a dizer, porque estas vozes, meu irmão, elas nos moldam. E estas vozes, sim, elas te conhecem. Você está ali
quando está ali sentado ouvindo uma pregação, um vídeo no YouTube, basta a pessoa botar um jaleco branco e já falar alguma credencial, bater alguma carteirada e nós já estamos crendo. Cuidado, cuidado. Não que você não possa ouvir alguém, longe disso, você deve ouvir, mas cuidado, porque a maturidade exige de nós discernir exemplos. Escolha, prefira ouvir aquelas pessoas que você conhece, a vida, porque nós vivemos os dias de especialistas em construir coisas que nunca construíram. Essa é a máxima desse tempo. As pessoas são especialistas em construir coisas. Mas quando você olha para essa pessoa e diz assim, o que você construiu? Não, não construí isso nada. Eu sou especialista em ensinar a pessoa a construir alguma coisa. Não, o que você construiu? Não, não construí nada. As pessoas são especialistas em fazer coisas que nunca fizeram. Nós estamos vivendo uma loucura, gente. Nós estamos vivendo uma loucura. As pessoas são especialistas em ensinar você a fazer uma coisa. Quando você vai ver o que ela fez, ela nunca fez aquilo que ela está ensinando você a fazer. É uma loucura isso que nós estamos vivendo. Especialistas em construir coisas que nunca construíram. E na fé é igualzinho. Pessoas vendendo fórmulas secretas. Cuidado. Maturidade significa seguir exemplo de pessoas que têm o pé no chão, que vivem o evangelho de fato, que cuidam da sua casa, que cuidam dos seus, que não abandonam o seu primeiro ministério, que não deixam as coisas de lado para surfar uma onda de uma moda. Maturidade implica dizer, escuta, meu filho, minha filha, meu amigo, meu vizinho, meu chefe, meu empregado, siga o meu exemplo. Porque eu posso viver de uma maneira a mostrar para você o que é viver com Cristo. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender, maturidade é quando nós crescemos e caminhamos perto de quem caminha com Cristo. Isso é a fé, se encontrando e se aprimorando, como ferro afia o ferro. Assim é o amigo afiando outro amigo. Amém? Não é fácil, irmão, andar junto. Não é fácil. Irmão, se você soubesse como não é fácil. Soubesse como é fácil conviver comigo, Jesus. Não é fácil conviver comigo. Minha esposa tem um passe para o céu assim, ó, já vai direto. Difícil conviver com o Anderson, pai. Metódico às vezes, chato. Eu não sei lidar com, sabe, aquele improviso. Apareceu, deu errado. Eu me desarranjo inteiro. Eu ia para lá, não vai mais. Mas por quê? Não, me desarruma tudo a minha cabeça, eu já fico... E para acordar, então? Se você é daquelas pessoas que acordam cantando, quem é que acorda cantando? Eu acordo assim, ó. Eu demoro uma meia hora para acordar. A minha esposa já... Na época, nas nossas épocas, no começo, ela falava comigo, pedia as coisas e eu não ouvia. Hoje ela já entendeu, ela manda tudo no WhatsApp. Depois, a hora que eu vou acordando, eu vou lendo. Ô, glória! Irmãos, é assim. Maturidade é caminhar e saber como as coisas funcionam. Isso é aquilo que o Senhor espera de nós. Amém, meus irmãos? Finalizando com vocês, porque o tempo já está avançado. O verso 18 e 19 que eu li, diz assim, pois, como já disse repetidas vezes, agora repito, até com lágrimas, Paulo está dizendo, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Oh, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Olha essa expressão, inimigos da cruz de Cristo. Irmão, você quer ser um inimigo da cruz de Cristo, irmão? Misericórdia. Aquele que está meio desacordado e fala amém, né? Você quer ser um inimigo da cruz de Cristo, irmão? Amém. Depois de, então, Paulo apresentar sobre esse
a questão da maturidade e dos exemplos, ele está falando agora sobre os inimigos. Não tem uma realidade mais triste para alguém, para uma pessoa, quando ela passa a ser ou se tornou um inimigo da cruz de Cristo. A cruz é o centro da nossa existência, ela é o centro, ela é a renúncia do ego, ela é a renúncia do pecado, ela é a morte pelos apetites que nos dominavam. A cruz de Cristo é uma nova vida. E quando nós nos tornamos inimigos dessa cruz, é quando nós negamos as doutrinas, negamos aquilo que a vida pela cruz nos propõe, a vida de humildade, vida de oração. Quando nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo, nós teremos o futuro distorcido, a glória distorcida, a mente distorcida. Não basta falar de cruz, é preciso viver sob o seu governo, debaixo da revelação que nós já alcançamos. Paulo está dizendo aqui, vivem como inimigos da cruz de Cristo, vivem como, é um ato prático. Não é uma atitude necessariamente teológica. Paulo não está falando, eles pensam como inimigos da cruz de Cristo. Ele está dizendo, eles vivem como. Vivem como, são as atitudes. O texto de Paulo, ele no verso 19, ele vai pintar um retrato em 4 partes. Ele diz assim, o seu destino é a perdição, o Deus deles é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso e pensam nas coisas terrenas. Olha essas 4 coisas que são homens que vivem na prática como inimigos da cruz de Cristo. O destino fora da cruz é a perdição. Vivem como o Deus deles é o estômago. Essa fala pode parecer estranha, mas a verdade que Paulo está dizendo aqui sobre o Deus como sendo o estômago é que as pessoas vivem de acordo com os seus apetites, cedendo. Não é sobre comida aqui, mas é sobre o desejo que toma o controle do coração. É o desejo, os impulsos sexuais desordenados, a necessidade de prazer imediato, emoções incontroladas, ambições desmedidas, ego inflamado. São homens que têm o próprio estômago como Deus. Aquilo que deseja, eu não poupo nada à minha carne. Aquilo que eu desejo, eu vou viver. Não nego nada aos meus olhos. São homens que pensam assim. Pergunte aí, meu irmão, o que tem governado a tua mente são os princípios de Cristo ou são os seus desejos? Escute, maturidade não é ausência de desejos. Maturidade é não se tornar escravo deles. Nós sempre teremos desejos distorcidos, porque o velho homem mora em nós. Maturidade é quando eu não me torno escravo deles, aonde a cruz trabalha, o ventre perde o trono. E eu e você devemos viver, porque a outra parte desse quadro é quando ele diz assim, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Há uma inversão de valores, gloriam-se naquilo que deveriam trazer vergonha. O que deveria gerar arrependimento, gera ostentação. A lógica é invertida e apenas o orgulho do pecado, a celebração da imoralidade e a glamorização da desobediência. Que o Senhor tenha misericórdia dos inimigos da cruz e que nós não sejamos encontrados, porque o pensamento deles é uma mente prisioneira, terrena, buscando prazer acima do propósito, vivendo pelo que se sente e não mais pelo que se crê, esquecendo do juízo de Deus, esquecendo da eternidade e da missão. Meus irmãos, que nós sejamos como Paulo, dizendo em Colossenses 3:2,
Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que nessa noite você avalie o que governa o seu coração. Essa é uma palavra. Paulo está ensinando, eu estou expondo esse texto a vocês aqui, não com técnicas mirabolantes e nem com argumentação de oratória. Eu estou apenas expondo o texto a você, para te fazer uma pergunta: o que governa o seu coração? Para que você saia daqui no mínimo dizendo assim: eu preciso olhar para a minha vida, e eu vou resumir tudo que eu disse agora a você. Olhar para a minha vida, ver se eu tenho uma mentalidade de maturidade, uma maturidade que não está em nunca errar, mas fazer como Paulo, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante. Maturidade não é perfeição, mas é seguir na direção correta, pensar como Cristo pensa e andar debaixo da revelação que nós já alcançamos. Amém? É também crescermos em seguir exemplo e ser exemplo para outros, seguindo o padrão de Cristo e sendo modelo para que outros também alcancem esse padrão. E é não se tornando, em hipótese alguma, um inimigo da cruz de Cristo, tendo aí o seu destino distorcido, o seu ventre como Deus, a glória distorcida e a mente distorcida. Essa vida, meu irmão, é aquela que é o afastamento da cruz. O que governa seu coração hoje? Se você pudesse colocar em pé, nós vamos orar esse momento. Senhor, olha para nós, Pai. Que governa nosso coração nessa noite, Pai. Que nos governa, Deus. Esse texto de Paulo a Filipenses é um texto profundo, que no mínimo Deus dá um soco na boca do estômago do povo, porque ele fala sobre maturidade, ele fala sobre a necessidade de nós andarmos debaixo da luz que nós já alcançamos. Que sério isso, Pai. Quantos de nós temos tido tantas revelações no Senhor, e por conta de tantas coisas deixamos para trás, culpamos os outros, culpamos os líderes, culpamos pastores, culpamos pessoas, culpamos os pais, culpamos os parentes, culpamos todo mundo, Pai. Mas a verdade é que nós não andamos debaixo da revelação que já alcançamos, Pai. Hoje é dia de retorno, Pai. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de renovo. É dia de renovarmos a nossa aliança no Senhor, dizendo a Ti: Pai, pequei, eu já não sou digno de ser achado Seu filho. Oh, Pai, eu pequei, Deus. Tenho andado como filho, Senhor Deus, perdido. Tenho andado como filho perdido, gastando, Senhor, a minha vida com coisas banais desse mundo, gastando tudo que eu sou, tudo que eu tenho, com coisas que vão me levar ao inferno. Mas hoje, Pai, eu faço aqui um compromisso de retornar ao Seu amor, de retornar, de não me prender mais às atitudes do passado, às situações que ficaram lá. Mas eu faço votos, Pai, de retornar aos pés da Tua cruz, de caminhar com a minha família, porque se eu não tiver o Senhor, os meus filhos estarão perdidos nesse mundo, um mundo de desgraça, um mundo de ódio. Se os meus filhos não estiverem aos pés da cruz, aonde eles estariam, Pai? Eu preciso da Tua presença, Senhor, eu preciso da Tua presença. Porque sem o Senhor, nós não podemos caminhar, Pai. Toca o coração do Teu povo nessa hora, Senhor.
para que nós caminhemos em direção à maturidade, e essa palavra nos confronte. Sim, Pai, que essa palavra nos confronte, Deus, que nós sejamos confrontados por essa palavra, saiamos daqui no mínimo pensando: qual é o Deus? Eu tenho vivido pelo Deus do ventre ou pelo Deus da cruz, a lógica da cruz ou a lógica do ventre, o que está governando no meu coração? Porque se for a lógica do ventre hoje, é tempo de mudança, é tempo de volta, é tempo de arrependimento, mudança, voltar, fazer como Paulo, esquecendo das coisas que ficam para trás. Eu quero te convidar a isso nessa noite, meu irmão: esquecer das coisas que ficam para trás, avançar para as que estão adiante. Esqueçam os traumas, esqueçam a dor que já te fizeram mal, já abusaram de você. Vamos adiante, porque o alvo é Cristo Jesus. Esse nunca esqueceu de você. E não tem nada a ver com o abuso, não tem nada a ver com o abuso espiritual, com as coisas erradas. Jesus não tem nada a ver com isso. Uma coisa eu e você devemos fazer, esquecendo das coisas que ficam para trás. Oh Senhor, nos dá esse entendimento, Pai. Nos dá esse entendimento, Senhor. Nos dá esse entendimento, Senhor. Nos dá esse entendimento. Para trás vão ficar. Eu profetizo isso na sua vida hoje. Para trás fica a dor. Para trás fica a dor. Para trás ela fica. Para trás esse trauma que te impede. Para trás o medo. Para trás o medo. Para trás o medo. Para trás a dor. Para trás isso que te impede. Suas mãos livres, suas mãos livres, suas mãos livres, os seus pés livres. As correntes se quebram hoje. As correntes, eu sinto correntes quebrando. Eu ouço barulho. A corrente sendo quebrada nessa noite. Correntes sendo quebradas essa noite. Assuma isso, vai adiante. Você é um dos que não desistem. As pessoas podem desistir, mas você não desiste. Meu coração é teu. Meu coração é teu pra sempre. Diga isso ao Senhor. É só 2 frases. Diga isso assim, ó. Meu coração é teu. Meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Quebrada, há um tempo novo sobre a sua vida, um tempo novo, avançando para as coisas que estão adiante, deixando as coisas para trás, avançando. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar.
Ah, Espírito Santo, pra te se não for o Senhor, Pai, eu vivo não for o pra te Senhor, adorar. nós Eu pararíamos vivo agora só nossa vida. pra te adorar. Mas o Senhor é o Deus que nos leva para a maturidade, Pai. Oh Deus, toma o teu povo nessa hora. Eu O vivo Senhor está vendo, Pai, pra te adorar. as correntes sendo quebradas, irmãos. Correntes sendo quebradas. Você está livre, irmão. Você não sente perdoado, está livre, meu irmão. Você está livre disso. Você está livre disso. Está livre disso. Você sente isso se arrastando para a sua vida há tantos anos. Você está livre disso. É novo tempo. É um tempo de caminhada, de entrega, de busca e de um novo lugar na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus revelado na entrega de Jesus a esse mundo. A graça dele vertida na cruz do Calvário, o amor dele, as consolações do Espírito Santo e a lógica do céu, não a lógica do ventre, a lógica do céu e do Senhor, esteja na sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém.